Meus queridos, graça e paz. No livro de Números, capítulo 32, nós vemos as tribos de Ruben e de Gade falar a Moisés para não irem à guerra, pois eles queriam ficar naquela terra, uma terra boa, que era ótima para a criação de gados. E eles colocaram assim, a partir do versículo 5, e acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar o Jordão, porque eles tinham que ir à guerra. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cádiz Barneia para verem a terra. Aquilo que houve quando Moisés enviou cada representante das 12 tribos de Israel para olhar a terra como ela era, se era uma terra de fartura, para ver os inimigos serem fortes ou não. E aquele povo, aqueles 12 representantes da tribo de Israel, eles foram lá e falaram que eles não iam ter condições de conquistar aquela terra, porque as fortalezas lá tinham muros altíssimos, tinham homens lá, homens grandes, fortes, preparados para a guerra, numerosos, muito mais numerosos do que Israel. Colocaram um monte de empecilhos encorajando o povo de Israel. Somente Josué e Caleb que não fizeram isso. Eles criam no Deus de Israel, que é o Deus do impossível. Então, continua assim, depois de subirem ao vale de Escol e examinar a terra, desencorajaram os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então Deus, quando Ele nos promete alguma coisa, se Deus falou, meus amados, que vai ser de vocês, não importa o quanto de dificuldade nós vamos ter. Vamos supor, no casamento. Deus já falou que odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Se Deus odeia o divórcio, se vocês dizem ser cristãos, como que vocês vão se divorciar do seu cônjuge? Ah, Wellington, mas não foi eu quem se divorciou. Foi o meu cônjuge que se divorciou. Sim, agora você é uma divorciada, por mais que isso não tenha vindo de vocês. Não deixe de ser uma divorciada. E em Lucas 16:18 diz: aquele que casa com uma repudiada, uma divorciada, adultera com ela. Então a gente vê aqui que a promessa de Deus, Deus prometeu ao povo a terra. Prometeu, meus amados. E esse povo estava desencorajando eles diante das dificuldades. E continua assim no versículo 10. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e o quinezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Somente esses dois passaram, aqueles que vieram do Egito. Por isso que Deus aqui, Ele manda fazer um censo para ver daqueles de 20 anos para cima para irem à guerra. Por quê? Porque esses de 20 anos para cima, eles iam perecer na guerra. Porque Deus tinha que acabar com aquela geração que veio do Egito para deixar somente aqueles que nasceram no deserto. Então vocês verem como Deus é perfeito. E no versículo 20 diz assim, disse-lhe Moisés: se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra. Olha a condição. Eles queriam ficar além do Jordão. Mas Moisés falou: vocês têm que ir para a guerra. Que não é justo os seus colegas irem para a guerra, seus irmãos irem para a guerra, enquanto vocês fiquem aí. Tá? Se vocês se armarem para a guerra, e se, armados, todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele, o Senhor, tenha expulsado os seus inimigos da frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar a esta
vocês poderão voltar e estarão livres da obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Meus amados, aqui fala que eles tinham que guerrear. Jesus nunca falou que seria fácil. Jesus não nos prometeu riquezas, saúde, um casamento, como posso dizer, um casamento repleto de alegria. Não. Jesus não prometeu nada disso. Quem promete essas coisas são as igrejas, as denominações religiosas. Jesus, muito pelo contrário, ele falou que no mundo teríamos aflições, mas que nós tenhamos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, venceu a morte. No mundo tereis aflições. Os apóstolos tiveram aflições. Todos tiveram aflições. Abraão era rico. Jó era bilionário. Jacó ficou bilionário, ficou rico. Sim, mesmas aflições. No mundo, meus amados, todos nós vamos ter aflições. Tendo dinheiro ou não, estando casado ou solteiro. Não tem. Porque próprio Jesus falou, assim como o crisol purifica a prata, assim como o ouro purifica, o fogo purifica o ouro, nós somos os filhos de Deus, os escolhidos, tá? Os que não são, muitas das vezes vivem uma vida aí repleta de dinheiro, repleta de coisas da vida, coisas boas da vida. Porque assim como o ouro é purificado no fogo, nós, cristãos, eleitos de Deus, Deus falou que nós vamos ter tribulações justamente até a glorificação. Vocês vão sair hoje de um casamento frustrado e Deus, vamos supor, ele renova, ele restaura o seu casamento. Vocês vão ter problemas com outras coisas, outras situações que é necessário. Deus sabe que os seus filhos, os seus eleitos, têm a necessidade de ter tribulações, senão a gente esquece do Senhor. A gente começa a viver uma vida, o meu cônjuge voltou, ou eu arranjei um grande emprego, estou ficando rico, estou podendo viajar. Isso é paulatinamente, a gente vai esquecendo do Senhor. E o que faz a gente sempre lembrar do Senhor? São as tribulações. E essas coisas só vão acabar quando a gente estiver na glória com o Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o seu cônjuge, e sim nas regiões celestiais. O que o Moisés falou aqui para o povo? Se fizerem isso, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, vocês estão se armando para a guerra? Ou vocês estão tacando pedra no cônjuge de vocês? A nossa luta não é contra a carne, não é contra a nossa carne, e sim nas regiões celestiais. Estudo bíblico, meus amados. Vida de oração. Mas o pastor da minha igreja falou que ele se divorciou, eu posso me casar com outro, porque isso não é justo. O pastor de vocês não entende nada da palavra do Senhor. Está falando besteira, heresias. Tá bom? Vocês têm que estudar a Bíblia. Deus mostrou aqui no Antigo Testamento como o agir dele, levantando profetas, como ele quer que a pessoa siga. Mas você está lendo o Antigo Testamento. Não é diferente nos nossos tempos, não, meus amados. Deus não muda. Deus não muda. Temos que guerrear. Aí vocês escutam falsos pastores falando que pode. Vocês lembram do profeta, se eu não me engano, é Ananias, que era um falso profeta. Ele cria que Deus falou com ele. Ele pensou assim, quando Deus falou para aquele profeta Ezequiel, Jeremias, o povo vai ficar 70 anos lá na Babilônia. Só depois de 70 anos que eles voltarão para a sua terra. Mas o falso profeta, eu acho que é Ananias, tá? Mas só vocês estudarem lá. O falso profeta estava falando o quê? Não, Deus te falou comigo que eles vão voltar para aqui em 2 anos. Não vão ficar 70 anos. E ele foi e quebrou o jugo de madeira das costas do profeta Jeremias. O que aconteceu? Deus falou para Jeremias, coloca o jugo agora de ferro. Tá? Porque não tem como ninguém
ninguém impedir os decretos do Senhor. A gente vê muitos canais de restauração falar, sabe o quê? Métodos para vocês encurtarem o deserto de vocês. Métodos para vocês fazer com que o cônjuge de vocês voltem mais cedo. Ou então, coisas que vocês estão fazendo que vai estar... vocês só vão ficar rodeando no deserto. Meus amados, não existe fórmula mágica. A fórmula é crer em Jesus Cristo. A fórmula é vocês buscarem o reino de Deus e o resto Ele fará. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Existem pessoas aí que ficam 2 meses no deserto, outros 5 anos, outros 3 anos, outros 10 anos. A gente não sabe, meus amados. Então seria heresia eu chegar para vocês aqui, aqui estão as 10 regras para vocês não ficarem muito tempo no deserto. Não existe, cara. A única coisa que vocês têm que entender é que vocês têm que buscar o reino de Deus. Vocês hoje, como vocês estão se sentindo? A saudade do cônjuge está muito grande? Eu entendo que hoje eu estou tranquilo, mas tem muitas pessoas que estão recentes. Se vocês não buscarem o Senhor de todo o coração, vocês vão perecer no deserto. É isso que vocês têm que notar. Guerrear. E não indo atrás de cônjuge. E não apontando o dedo para a ferida dele. Não, meus amados. Vida de oração. Vida de oração. Cuide de vocês. Cuidando de vocês, vocês estão cuidando do casamento de vocês. É isso que vocês têm que se ater. Tá bom? Deus não muda. Lembra sempre disso. Ali era guerra contra tribos vizinhas. Porque Deus prometeu ao seu povo para poder expulsar os jebuseus, os heveus, os cananeus. Todos Deus falou que eles tinham que expulsar daquela terra. Guerra. E aquilo ali... Hoje nós temos guerra também, só que a nossa guerra é nas regiões celestiais. É isso que vocês têm que notar, aprender. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.